continuando aqui, gente, seja gentil. Se você desrespeitar alguém, você perdeu. E aí, tem mais uma regra nesse seja gentil aqui também. Vamos lá. Aqui tem um locutor, é o Hugh Hewitt, ele é um locutor de rádio cristão bem famoso, é um advogado, ele é acadêmico lá nos Estados Unidos. Ele tem um programa cristão de rádio semanal, e ele sempre cita uma das coisas dele, que ele cita num dos livros dele, é isso aqui. Ó. Não é papel do cristão ferir, humilhar, cometer atitudes individualistas para com os colegas, amigos e até mesmo oponentes. Entretanto, é um vício comum em que qualquer um pode cair. É muito fácil, né, a gente se levar a se indispor com as pessoas. Então, não é por aí. Então, esse curso justamente é para trazer para a gente moderação na hora da gente defender a fé. Então, vamos continuando, né? Vamos lá. Então, se a questão é de excelência, teve mais uma coisa aqui que eu não coloquei aqui. Deixa eu só voltar. Não, tá certo. Deixa eu só voltar os slides aqui, como é que estava. Seja gentil, se você deixar alguém irritado, você perdeu. E se você desrespeitar alguém, você perdeu também, tá? Tá isso que eu... Vamos voltar para o slide atual. Então, deixa eu só colocar no atual aqui. Tá. Então, a questão, a gente está falando de excelência e diplomacia, né? Não é excelência versus diplomacia, não, são os dois, excelência e diplomacia. Ser educado e, ao mesmo tempo, um diplomata para quando lidar com ideias opostas, né? Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Isso está em Colossenses 4, de 5 a 6. O que é esse temperado com sal? Não era porque Paulo era gaúcho e gostava de um churrasco já com sal. Obviamente que não era isso, né? Mas o sal, na época, era usado como tempero. Hoje, você pôr sal na boca, você sabe que aquilo é forte. Mas o temperado com sal, ele quis dizer que seja algo manso, que seja algo agradável, que seja algo atraente a forma que a gente fale com o oponente. É isso que ele quis dizer com essa frase. Então, ele usou de uma alegoria que era o sal temperado, agradável e temperado com sal. Ou seja, ele não quer que ninguém se ofenda com os outros, tá? Então, tem a ver com excelência e diplomacia. Vamos embora. E continuando, isso é legal. A gente tem uma diferença aí entre estratégia e tática. Por algum motivo não saiu aqui o estratégia aqui em cima. Isso aqui é estratégia do lado de cá, onde está o planejar. Do lado de lá, no lado direito, é tática, tá? Uma coisa é estratégia, outra coisa é tática. Depois eu arrumo o slide. No que eu apresentei já estava arrumado. Eu devia ter colocado aquele set arrumado. Mas é só isso que tem que arrumar. O resto tem tudo aí. Na realidade, estratégia é algo que você planeja para um período grande. Ou seja, toda empresa, por exemplo, tem um planejamento anual. Ou seja, ela vai planejar, ela tem uma estratégia para aquele ano. Então, ela tem todo um planejamento e aquele planejamento é o que eles querem no fim do ano chegar naquele objetivo final deles, tá? A mesma coisa no Evangelho. A gente tem que planejar quem são as pessoas que a gente precisa atingir, que países a gente precisa atingir, que pessoas ou que vizinhanças realmente precisa que o Evangelho entre naqueles locais. Agora, tática é totalmente diferente. Tática é como você executa essa estratégia. É diferente, é como você vai botá-la em prática, tá? Ou seja, o que acontece? Perdão. Na parte de execução, a tática ela é executada em períodos pequenos. Por exemplo, na empresa que eu estou, todo santo dia eu sou responsável de colocar a tática para que a gente cumpra a estratégia do ano a cada santo dia. Então, eu trabalho com períodos bem menores, diários, para assegurar que a minha estratégia, que é o período mais longo, seja executado. Tá? Isso aqui não é técnica de gerenciamento de empresa, não. Isso para tudo que a gente faz na vida. Ou seja, a tática, quando eu disse ali que o defensor da fé e o embaixador, né, precisa ser tático, ele tem que se adaptar a cada modelo, ele tem que se adaptar a cada situação. Então, ele tem que ser tático. Então, planejamento estratégia é larga escala e tática é numa escala reduzida, em períodos de tempos menores. Ou seja, a atuação vai ser mais imediata numa tática. A tática nada mais é do que como você executa a estratégia. E por que eu tenho que fazer, faz parte da minha estratégia, o como fazer faz parte da minha tática. Então, o curso aqui não vai envolver estratégia, mas vai envolver a tática, todo o lado direito. Então, uma coisa é a longo prazo, a outra é a curto prazo, como eu tinha dito.
Com base nisso, a gente tem um objetivo da tática, é a gente se manter no controle da conversa, tá? O que quer dizer isso? Fica sempre no assento do motorista, seja o condutor da conversa. Se alguém chegar para você e falar assim para você, olha, esses evangelhos aqui, nenhum desses acredita nisso aí. Isso aí foi escrito 300 anos. E olha, nós estamos agora, ano 2020. Como que alguém não alterou isso ao longo do tempo? Você vai confiar nesse texto aí? Qual é a atitude que a gente costuma ter nessa hora? A gente costuma. Não, peraí, já começa a se explicar, né? Já começa a ir atrás, fala, não, pera, a gente, pera um pouquinho, né? Assim, veja bem, veja bem. Começou com veja bem, para mim você já perdeu a razão. Já virou enrolação, né? Já ficou o enrolation aí, né? Agora, se você, ao invés disso, chegasse para a pessoa e falava, escuta, você tá me falando que não são válidos, mas peraí, me dá mais detalhe, como assim? Né? Joga uma pergunta de volta para ele. Na boa. Tu virou a Como assim? conversa. Fala mais detalhe, tô curioso. Eu quero saber, eu tô curioso. Eu queria saber onde você viu essa informação. Interessante. É por isso que na aula 2 a gente vai entrar na tática de Columbo, porque Columbo é um detetive, eu vou chegar aqui, um detetive desastrado. Era o Peter Falk que fazia esse ator nos anos 70. Se fazia Fazia esse de personagem. desastrado. Se fazia, mas ele era super inteligente. Então, mas ele era gentil, ele perguntava, ele sabia que o cara era o suspeito, não só suspeito, era o assassino, era o cara, ele trabalhava no homicídios, mas ele era sempre gentil, nunca ele se indispunha com ele, por mais que o pessoal levantava a voz com ele. Eu vou citar vários exemplos na outra aula sobre isso. Então, quando você faz perguntas, você está devolvendo para a pessoa aquilo que ela perguntou. Você está tomando o controle da conversa de novo. Então você não está sendo nem mandão e nem insistente, né? Conhece alguém assim na família? Conhece alguém assim nos amigos? Eu conheço um monte, tá? Então isso aqui, se vocês conhecem, já estão atribuindo a alguém que vocês conheçam, vocês certamente vão olhar isso aqui e vão falar, meu Deus do céu, né? Isso aqui eu estou me identificando com isso, não que eu seja insistente, mas estou identificando porque eu já vi pessoas assim na família, né? Então, gente, você também não pode ser irritante nem inconveniente, né? Então, eu tenho parentes na família que às vezes se tornam irritantes, inconvenientes, causam uma confusão e aí já sabe como é, né? O pessoal, em vez de se aproximar, acaba se afastando. Então, É o curso verdade. vai cuidar disso. Como é que a gente faz tudo isso? Porque aparentemente tá legal. Você falou bonito, legal, frases são bonitas, palavras, né? Parece que tem até efeito, né? Essas palavras têm até efeito, mas como é que a gente faz isso na prática? Essa é a proposta desse curso, né? Então a gente também não pode ser desagradável, né? A pior coisa que tem é a gente ser inconveniente, desagradável, as pessoas automaticamente vão querer se afastar de você, não vão querer ficar perto de você se você for desagradável. Então não é isso, não é isso que Jesus, onde ele andava, as pessoas queriam ir atrás dele, né? Qual era a única situação que Jesus era mal educado? Era com os escribas, era com os fariseus, não era com o demônio, não. Demônio, quando se manifestava, ele falava, cala a boca, sai dele e vai embora. Demônio obedecia. Eram os fariseus, os escribas, aqueles doutores da lei, que eram a maior encrenca que Jesus tinha em todos os evangelhos, estavam narrado isso. Era com eles que ele se dispunha. E ele, uma vez, virou a mesa, literalmente. O pessoal vendendo coisas do templo, ele virou a mesa mesmo, né? Hoje que a gente usa como expressão, mas ele virou mesmo, ele ficou indignado. E ele também teve direito de ser indignado. Ele não podia, mas poxa, era Jesus, não podia ser chegar lá e falar com jeito. Você está falando aqui no curso, Marcelo, tem que falar com jeito. Só que é o seguinte: Jesus, 100% Deus, se fez 100% homem, não é 50-50. 100% Deus, 100% homem. Então, o fato de ter o 100% homem também se sujeitou às mesmas limitações que nós. Então Jesus também chorou, sentiu dor, ficou com raiva, ficou feliz. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Vocês lembrarem mesmo, Jesus chorou. Quando ele estava em Getsemane, próximo da crucificação, ele chegou a chorar sangue. E eu ensino no curso Investigando a Ressurreição que aquilo é um limite ultrapassado do ser humano de as gotas de suor virarem sangue. Realmente é um fenômeno que o corpo humano manifesta quando está realmente à base do colapso total. Então tá. Então o objetivo nosso tem que ser modesto, né? Essa imagem aqui diz alguma coisa para vocês? Então é para a gente não ser assim. É para a gente não ser mandão, não ser insistente, mas simplesmente colocar uma pedrinha no sapato das pessoas.
né? Aqui eu não tinha imagem com pedra pequena no sapato, só tinha desse tamanho, gente. Então foi essa mesmo, tá? Então não tenho outra. Eu procurei, olha que eu conheço internet, eu procuro, tá? Mas a ideia é na tua conversa, quando você começa a fazer certas perguntas, é fazer a pessoa pensar, fazer o oponente pensar. Para terminar a conversa, ninguém brigou com ninguém, todo mundo manteve o respeito, mas você deixou ele com aquela pedrinha no sapato, com aquela pulguinha atrás da orelha para ele pensar: meu Deus, será que aquele cara tem razão nas perguntas dele? Deixa na dúvida, porque quem converte a Cristo é o Espírito Santo, não é a gente, né? Não é a gente. Eu não tenho retórica nenhuma para ser um cara evangelista, jamais tive. Então, se eu tentar fazer isso, vocês vão ver que eu estou sendo insistente, estou sendo artificial se eu fizer isso. Então, não é assim que a gente faz, tá? Então, gente, pensa nisso. Pensa que você vai colocar uma pedrinha. Por isso que eu botei umas pedronas aqui, para vocês lembrarem bastante dessa imagem com as pedras no sapato, tá? Então, isso sim. Então, a ideia é a gente deixar o oponente com uma pedrinha no sapato, para que ele comece a pensar no assunto. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então, o objetivo da tática, a regra principal é o fardo, a regra do fardo. Não tem nada a ver com o fardo de Jesus, que ele falou: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aqui não, aqui é o fardo. Quando alguém te faz uma pergunta que te desafia, para tentar colocar a tua fé em xeque, ou querer questionar a razão da tua fé, joga de volta para eles. Como é que você joga? Fazendo uma pergunta. Faz uma pergunta, pergunta de volta. Tá, mas a tática de Columbo, vocês vão ver que ele falava assim: mas como assim? O que você quis dizer com isso? Né? É que se a gente colocar na tática lá, o Columbo fala "What do you mean by that?" Né? É uma pergunta que para os americanos não é uma pergunta ofensiva. Em português, se a gente falar assim, o que você quer dizer com isso, já soa ofensivo, né? Então, mas não, a gente pergunta: mas como assim? Me dá detalhe, fiquei curioso. Me conta mais. Né? Me conta mais, vamos conversar. Você vai perceber o quê? Que muitas das afirmações que as pessoas fazem com a gente, pra gente, né, melhor dizendo, muitas delas não são argumentos de verdade, são apenas opiniões que ela mesma depois não consegue sustentar. Então, quando a gente aplicar a tática de Columbo, eu também vou ensinar que a gente não deve colocar a pessoa numa situação chata, né, por conta de ser desafiada, mas manter o respeito. Mas a regra principal é essa, é o fardo. Quem faz a afirmação, carrega o fardo. Você não tem que sair se explicando para ninguém se alguém questionar a tua fé. Faça perguntas. Eu sou de exatas, tá? E por ser de exatas, eu sou aqueles que querem achar solução para tudo. É meu feitio, é meu perfil. Então, quando alguém me perguntava, e hoje, trabalhando como gestor, agora, 6 anos depois que eu estou começando a aprender isso, tá? Porque às vezes o pessoal me pergunta algumas coisas e eu ficava: ai meu Deus, eu tenho que ter resposta para isso, eu não tenho, eu estou desesperado, agora eu não sei, o que eu falo? Nada, pergunta de volta. Além de você ganhar tempo, você pede uma clarificação para a pessoa. Não ofende perguntar. Você estimula o diálogo, não é um monólogo. O diálogo só ocorre quando as duas pessoas se engajam na mesma conversa. É simples assim. Então, essa é a regra do fardo. A gente vai ver isso melhor na aula 2. Então, tá. Será que Jesus fazia isso realmente quando você olha nos evangelhos? Será que ele fazia isso? Porque você olha na Bíblia, Jesus respondeu 183 perguntas. Contamos mesmo, 183. Poxa, ele respondeu muita coisa, né? Mas só que ele perguntou 307 vezes. Tá? E olha, não vale repetição de uma mesma passagem no outro evangelho, tá? Não foi isso que eu me refiro. São perguntas que ele fez o tempo todo, juntando tudo, todos os fatos e contando de forma única cada pergunta, deu 307 vezes. Por que será que ele perguntava? Porque ele sabia, ele queria engajar as pessoas na conversa. Ele queria que as pessoas enxergassem que ele era o Messias. Porque ele perguntava para os discípulos: quem você acha que eu sou? Poxa, será que o cara que andava com ele falava: pô, Jesus, estou com você tanto tempo? Aliás, Felipe falou isso: mestre, estou tanto tempo contigo e você me pergunta isso? Né? Isso depois de 3 anos de ministério. E aí, quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14. Então, isso, ele perguntava por quê? Porque era a forma dele engajar as pessoas com a fé que tinham que ter nele como Deus. Né? E ele falava: não creia em mim sozinho, creia no Pai. Quem crê no Pai, quem crê em mim, crê no Pai. É isso. E João 17, ele fala que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, Senhor. É muito linda a oração que Jesus faz logo antes da crucificação. E olha que interessante. Sabiam que Blaise Pascal, que era físico, matemático, ele também era filósofo e era apologista cristão? Né? E olha o que ele falava.
as pessoas são geralmente melhor persuadidas por razões que elas próprias descobriram, né? São que elas próprias descobrem. Depois eu vou tirar vou trocar o tempo verdade. Geralmente elas são persuadidas por razões que elas próprias descobrem, do que por aquelas que vem da mente de outras pessoas. Ou seja, não adianta você tentar ficar se explicando que você não vai chegar a nada. Agora, quando a pessoa cai em si e vê realmente aquele tipo de pergunta que ele fez tem sentido e começa a botar essa pedrinha no sapato da pessoa, aí sim a coisa começa a andar. Então, ali, ó, Blaise Pascal era físico, matemático. Eu me identifico porque eu também trabalho com matemática, com lógica, estudei física na faculdade. Então, eu acho que talvez isso que me levou à apologética pelo fato de eu ser de exatas e realmente gosto por causa disso. E eu falei, poxa, eu vejo num perfil que é mais próprio meu, de alguém que é de exatas, então eu consigo enxergar dessa forma. E olha que convencer a gente de exatas não é fácil. Não é fácil, tá? Mas ele, aliás, tem uma linguagem de programação que é Pascal em homenagem a ele, tá? É uma linguagem que hoje não é tão usada, mas já foi bastante usada. E não me chamem de velho, não é coisa de velho essa linguagem de programação. Tem gente que até hoje usa COBOL, né? Que é mais velho ainda. Então vamos que vamos. Tô brincando. Mas vamos lá. Aqui, né? Tem também Francis Schaeffer, né? Que é um teólogo apologista da atualidade. Olha o que ele fala, né? Ele é um apologista cristão. Ele fala: se eu tiver apenas uma hora com alguém, eu passarei os primeiros 55 minutos fazendo perguntas para descobrir o que está incomodando o coração e a mente daquela pessoa. E aí sim, os últimos 5 minutos para compartilhar algo sobre a verdade, no caso do evangelho, com ela. Então veja como perguntar é importante, como engajar as pessoas para conversar sobre Cristo é importante. Nós somos pessoas que somos convertidas, conhecemos a verdade, então a gente tem que pôr isso em prática. Mas não é de qualquer jeito, é de uma forma usando da sabedoria. Por isso que o modelo do embaixador se faz necessário, não existe outra forma. Tudo bem até aqui, gente? Eu estou olhando a expressão de alguns de vocês nas câmeras e. Não, vocês não estão com cara de ponto de interrogação. Acharam que eu ia falar isso, né? Ah, não falei. Então tá. Mas tá bom. Vamos continuar. Então tá, gente. Por hoje a aula é essa, né? Mas ainda assim não terminou ainda. Mas se você quiser anotar aí, ó, se você digitar bit.do/táticas1, ou se apontar o teu celular aí direto nesse QR Code, você vai abrir direto na apostila dessa aula de hoje, tá? Então anotem aí, eu tiro a foto aí da tela. Qualquer coisa eu passo também no WhatsApp para vocês, se vocês quiserem, tá? É bit.do/táticas1, né? Então, né, já dá para presumir que tem o Táticas 2 e o Táticas 3, né? E aí o Táticas 2 e o Táticas 3, o que está acontecendo, né? Vocês não vão baixar e deixar de assistir a aula, né? Só porque já tem a apostila lá. Por favor, não façam isso, tá? Assistam. A gente, semana que vem, pretendo passar a aula 2. E aí, gente, tem alguns aplicativos aqui bem legais para você colocar no celular. Ó, o Amazon Kindle, ontem mesmo, tinha um livro em português. Eu vou ver se ainda vale. Eu passo no WhatsApp para vocês. A CPAD falou: olha, já que a gente vai ficar em quarentena, deram um livro grátis, né? Então, por que nós temos medo? Um livro do Dr. David Jeremiah, até eu tenho uma Bíblia dele aqui, que é bem legal. Essa Bíblia aqui me ajuda a fazer estudos bíblicos, é bem interessante. Eu tenho essa, tem uma de apologética também. E eu sei que o autor como é que se diz, é quente, não é autor que fala groselha. Então, ele realmente é bem sábio. E o livro estava gratuito. Exato. E aí tem outros aplicativos, ó, o Code Case Christianity, que é do J. Warner Wallace, esse Cross Examiner é do Frank Turek, que também é um dos apologistas que atuam bastante nessa rede mundial. O Stand to Reason, aqui está errado, tem que corrigir. Stand to Reason significa seja lógico, uma expressão inglesa para dizer seja lógico, que é do autor desse livro aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui, que é o Táticas, que é esse que eu me baseei no curso, tá? Então, esse livro aqui é desse autor. Então, esse site, esse aplicativo dele tem muita coisa legal. E, inclusive, tem detalhes de tudo isso que a gente está explicando aqui. E o Reasonable Faith é do Dr. William Lane Craig, que eu estou tentando olhar para cima se tem algum livro dele aqui. Não, aqui não tenho agora, está lá no quarto. E esse aqui é o reitor da faculdade da Biola University. E recentemente, até falo para vocês, eles me convidaram se eu não queria abrir um capítulo do Reasonable Faith aqui em São Leopoldo. Né? Então, para a gente ter esse tipo de estudo, agora online, desses cursos, tudo que a gente está fazendo aqui vale até para isso. Né? Não é esse meu motivador de dar essa aula, mas conta também. Então, a ideia é a gente
mais para frente ter mais atividades, então de repente a gente tem uma frequência para se reunir, para falar sobre temas de apologética, seria uma coisa bem interessante. E mesmo depois que acabar a quarentena, né, a gente não perder essa prática, seria legal, né? E estão todos convidados. E aqui tem meu canal do YouTube, pois é, e aqui tem meu canal do YouTube que é o bit.do/apologeticsnow, tá? Que esse aí é onde eu vou colocar depois esse vídeo também. Eu vou depois editar e subir lá para o canal do YouTube também. Vamos ver o que mais que tem aqui. Tem aqui meu Twitter, que é onde a gente... Opa, passei aqui. Tem aqui meu Twitter, e o meu Twitter também, se quiserem seguir, ali onde a gente replica, troca ideia, fala em todos ali, seria legal, porque vira e mexe o pessoal coloca muito texto. Eu passei um, inclusive, no nosso WhatsApp da comunidade. Texto bem interessante, o único que eu achei decente, depois dessa história de coronavírus, que eu achei interessante, assim, como é que o comportamento humano assume em certas condições. Esse valeu a pena ler. Que mais? Vou terminar aqui e vai ter mais coisas além disso, um pouquinho. Aí já estou acabando. C.S. Lewis, né? Uma outra frase dele, também do livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: todo mundo... Opa, estou dando spoiler, né? Deixa eu voltar aqui. Peraí. Todo mundo diz que o perdão é uma atitude maravilhosa até que tenham algo para perdoar, né? Então, assim, é muito fácil falar de perdão, mas quando a gente tem que colocar na prática, realmente torna-se algo não tão fácil. Você vai encontrar essa afirmação em Cristianismo Puro e Simples. Outra frase para você refletir aí. Então, na aula 2, nós vamos aprender a tática de Columbo, tá? E o Peter Falk, que é o que é o ator que interpretou o detetive Columbo, que é um detetive desastrado, tá? E esse detetive, ele era desastrado, porém, ele chegava sempre na solução dos casos. Então a gente vai estudar muito a tática dele. A aula que vem nós vamos passar vários trechos dos filmes dele aqui. Eu vi 40 episódios dele para arrancar alguns trechos de 2, 3 minutos que exemplificam as táticas, tá? Então, assim, foi um material de pesquisa bem interessante que a gente vai apresentar para vocês, né? Então, aqui, só para vocês terem... Oi? Parecia um retardado ele. Ele só tinha essa... Mas ele era um gênio, na realidade. Então, eu vou passar aqui só um trecho de filme para vocês conhecerem quem é o Columbo, tá? Então, eu vou colocar o som do filme, vamos ver aqui. Eu vou cortar meu microfone, mas vou colocar o som do filme só para vocês terem uma ideia quem é o cara. Peter Falk como Columbo. É um carro maior e mais pesado. É claro que não precisava dizer isso, senhor. Por favor, você me confunde. Bem, o carro menor foi que caiu na ribanceira. Venha, eu vou lhe mostrar o modo mais rápido de dizer. Esse dia é meio brava essa, né? Mas cofe. É a forma mais rápida de descer. Sim, sem dúvida. Fica aí, gente, né? Só uma palhinha de quem é o Columbo. Deve ter pensado assim, meu Deus do céu, esse cara, Jesus Cristo, né? Mas ele vai ensinar muito gente aí. O som sai direitinho para vocês? Oi? E seria legítimo que comia mingau quente pelas bordas. Mas vocês conseguiram ouvir o som do vídeo ou não? Deu certo aí para vocês? Sim, Marcelo, para mim travou Sim, bastante. deu certo. Oi? Não. Agora eu vou tirar a tela. Agora acabaram os slides. Eu vou deixar de compartilhar a tela. Eu ia dizer que para mim o vídeo travou. Ele travou. Mas depois eu vou deixar. Eu vou passar ele depois. Travou? Tá, deixa eu ver se eu consigo passar de novo. Peraí. Columbo seria um seriado?
É um seriado. Deixa eu ver. E aí, como sou velho, assisti isso aí. Pois é. Eu não sou velho, mas também assisti, né? Tô brincando. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar agora de novo para vocês. Vamos ver se dá certo. Deixa eu cancelar aqui. Meu som, deixa eu só colocar direitinho aqui o som. Peter Falk como Columbo. É um carro maior e mais pesado. É claro que não precisava de dizer isso, senhor. Por favor, você me confunde. Bem, o carro menor foi que caiu na ribanceira. Bem, eu vou lhe mostrar o modo mais rápido de descer. Ai, ai. Descidinha meio brava essa, né? Mas Koff. É a forma mais rápida de descer. Ah, sim, sem dúvida. Oi, estão me ouvindo agora? Sim. Qualquer Sim. coisa no vídeo, conseguiram ver agora? Deu certo? Travou ou não? Deu certo Deu duas vezes aqui pra gente. Então tá. Então tá, mas qualquer coisa, o que eu faço? Eu deixo o vídeo também ali eu vou parar o compartilhamento da tela. E agora sim eu vou parar